Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Rui Santos e você é bem-vindo a mais um episódio do Brasil Fantasy Football, nosso BRF Football. Prazer estar com vocês de novo e eu quero começar esse episódio fazendo primeiro os agradecimentos por toda a audiência e por todo o feedback que vocês nos deram no nosso episódio de estreia. Foi muito bom começar esse projeto e a participação de vocês, tudo aquilo que vocês passaram de elogios, de críticas, muito importante pra gente e a gente já vai aplicar isso daqui pra frente. A participação de vocês sempre vai ser importante porque a gente trabalha em função das dúvidas de vocês, né? De escalação, de draft, de trocas e tudo mais. Esse trabalho só existe em função de vocês. Além disso, a gente quer retomar os projetos que a gente vem tendo em 2019. Brasil Fantasy Bowl, que é essa liga que reúne alguns dos principais perfis que falam de NFL aqui no Brasil, nessa competição que já entra no seu segundo ano. E, claro, a gente tem o bolão em cima de quem vai vencer essa disputa. O outro projeto é o BRFF Bowl, as várias ligas que o BRFF mantém e que junta a imprensa especializada da NFL aqui no Brasil e vocês que são os fãs. E por fim, a gente fazer algumas correções do nosso episódio anterior, lá na nossa estreia, em que a gente falou dos dilemas do draft. Quando a gente falou do Los Angeles Chargers, a gente esqueceu de falar do Mike Williams. A outra errata que a gente tem para fazer é sobre a troca que envolveu o Jacoby Brissett na ida para o Indianapolis Colts. A gente falou em troca por escolha de draft, mas na verdade ele foi trocado pelo wide receiver Philip Dorsett. Mas vamos ao que interessa. A gente vai falar de volume nesse episódio. E para falar de volume, a gente traz de volta à nossa casa um cara muito especial. O nome dele é Gabriel Capistani, que ele já escreveu pra gente no BRFF ano passado. E esse ano ele é host do podcast Phil Bill, que fala de esportes americanos com a gurizada toda lá do Rio Grande do Sul. Então eu convido o Gabriel para dar um oi para vocês e a gente retomar o assunto. E aí, Gabi, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. A galera que tá ouvindo o Brasil Fantasy Football. Muito obrigado, Rui e Caio, por me receberem aqui, é um prazer sem medidas poder falar com vocês, falar com toda a audiência de vocês aí. Vai ser muito legal poder debater um pouquinho sobre volume, que particularmente é um assunto que eu gosto bastante, eu procuro estudar um pouco. Não sou um especialista, mas eu prefiro dizer que eu sou um entusiasta, um cara que gosta de buscar informações. Tenho certeza que vai ser um podcast com conteúdo muito legal e a galera vai curtir com certeza. Maravilha. Apesar de tudo, você é bem modesto, né? Porque você liderou a nossa coluna de volume no ano passado. Então é um entusiasta bastante avançado, podemos dizer assim, né? Cara, eu naturalmente eu sou uma pessoa modesta, vamos dizer assim, porque eu acho que seria muito pretensioso dizer que eu sou um estudioso, um especialista. Eu gosto de buscar informações, sabe? Eu acho que eu me considero uma pessoa boa de pesquisa, mas eu acho que seria uma afronta a quem realmente estuda estatística, alguns aspectos de economia, microeconomia. Então, eu prefiro me considerar um entusiasta, vamos dizer assim. Muito bom. É isso, gente. Para quem se lembra, o Gabi, ele liderou a nossa coluna semanal chamada Aumente o Volume, que focava bastante em alvos e carregadas, bem como o aproveitamento dessas oportunidades dadas aos jogadores de determinados times. E agora eu chamo o nosso presidente, que eu chamo carinhosamente presidente, Caio Ribeiro, também para participar dessa mesa redonda. Bem-vindo de volta, presidente. Um abraço. Fala, galera. Estamos aí de volta com mais um episódio do nosso BR Football, é nosso podcast. A gente trouxe hoje um convidado super especial que o Rui já apresentou. Bem-vindo, Gabi. Eu acho que vocês vão gostar muito dessa conversa. O Gabi já escreveu pra gente, mas não nos mantivemos distantes. Depois que ele assumiu o Phil Bill, a gente tem um grupo, a gente continua discutindo sobre fantasy, que é o amor de todos nós. Então, para chegarmos à questão de volume hoje, que vamos apresentar para vocês, a discussão já foi muito gostosa. Então, acho que a gente vai trazer para vocês essa discussão. Mais uma vez, bem-vindo, Gabi. Obrigado, Rui. Vamos
Vamos para frente. Maravilha. Então, para começar essa discussão, a gente tem que definir o que é volume. O que é volume para um jogador de fantasy e, sobretudo, para os jogadores de habilidade que recebem a bola da mão do quarterback. Afinal de contas, oportunidade para quarterback ela existe o tempo todo, na medida em que o cara participa de, se não 100%, 99% dos snaps. O cara só não produz alguma coisa ou tenta produzir alguma coisa quando ele ajoelha, né? No caso em que o time está ganhando. Mas, enfim, sobre wide receivers, running backs, tight ends, o que é volume para esses caras? Em resumo, carregadas e alvo. Para os running backs, as carregadas, obviamente, quando ele recebe a bola das mãos do quarterback e tenta uma corrida. Ou seja, para cada carregada que ele recebe, é uma chance de pontuar. Para os recebedores, wide receivers e tight ends, sobretudo, mas inclui também alguns running backs que sabem receber passes, são as tentativas de passe do quarterback. Ou seja, cada vez que a bola vai na direção daquele jogador, é uma chance dele pontuar. E os melhores wide receivers, tight ends e running backs vão ter uma porcentagem alta de pontuar na medida em que recebem passes na sua direção, principalmente aqueles que estão após a linha de scrimmage. Então, a oportunidade se faz nas carregadas e alvo, mas o volume se dá quando essas carregadas e alvos se traduzem em jardas produzidas através de recepções ou avanços após a linha de scrimmage, bem como touchdowns realizados, que aí já é um fator que se sobressai, a depender da consecução da jogada. Mas o nosso interesse são as oportunidades, que são essas bolas que vão na mão do jogador que carrega a bola ou nas mãos do jogador que vai fazer a recepção. Na verdade, eu só queria fazer uma adição com relação aos running backs, que a gente pode, na verdade, fazer uma soma entre os alvos, né, os targets e as corridas, que a gente, no meio do fantasy, costuma chamar de touches, né? São os toques que são as carregadas mais as recepções. Então, para running back no fantasy, independente de ser um formato standard ou half PPR, full PPR, são formatos que dão meio ponto e 1 ponto, respectivamente, por recepção. Também são bem indicativos de volume. Mais pra frente a gente vai explicar que são bons indicadores de produção no fantasy. O Gabi, o que é que você acha que o volume representa dentro do fantasy? Que para você essa variável influencia dentro do jogo, dentro do fantasy? Vamos lá, eu vou, na verdade, fazer um breve histórico de por que eu comecei a escrever com o BRFF, que a galera daí, um pouquinho de contexto vai facilitar um pouco o raciocínio, tá? Eu me considero um cara, não que eu não seja sortudo, porque eu tenho uma namorada maravilhosa, uma família muito boa, não posso reclamar nesse sentido, no amor, mas no jogo não muito, tá? Eu não sou um cara muito iluminado pela sorte, pelo acaso. Principalmente nos primeiros anos de ligas que eu comecei a jogar, eu sempre tive muita dificuldade em tentar projetar pontuações ou escolher caras que teriam mais chances de dar certo. E depois de alguns anos eu fui procurar o porquê que isso estava acontecendo, como que eu poderia melhorar. Acabei esbarrando em vários artigos sobre volume, sobre os chamados targets. Se eu não me engano, foi com o Matt Harmon no site da NFL, o próprio Michael Fabiano, que é um dos clássicos do negócio, e a partir daí eu comecei a buscar mais conteúdo, tentar me informar, seguir mais pessoas na comunidade, descobrir mais conteúdo, né? E me tornei um cara que gostava de buscar, e gosto cada vez mais de buscar esse tipo de informação. E daí surgiu o Aumente o Volume, as Crônicas do Volume, que foi o meu primeiro texto pro BRFE lançado. Inclusive tem um texto meu de dia 26 de agosto, que é o volume 3, que eu acho que a galera vai gostar bastante, quem se interessa por volume principalmente. Então, cara, pra mim, o volume é um grande indicador de produção, é uma das ferramentas no geral, eu digo volume no sentido geral. Pra mim é a melhor ferramenta pra predizer se um atleta tem mais chance de produzir pontos, se um cara vai ser efetivo na temporada. E o Caio sabe bem, e o Rui também, que eu tenho um mantra, né, não que eu roubei, porque eu faço citação sempre, todos os textos que eu fiz das Crônicas do Volume, que é uma frase do Matthew Berry. A gente gravou com o Derek Brown na semana passada, e ele disse que é um dos caras do Monte Rushmore, né, do Fantasy Football. E ele diz assim: em um nível fundamental, o Fantasy Football é inteiramente sobre minimizar risco e dar a você mesmo as melhores chances de vencer em uma base semanal. Como que a gente dá a si próprio as melhores chances de vencer uma base semanal? É estudando o volume, vendo as tendências e tentando projetar com o máximo de informações que a gente tem e maximizar a nossa oportunidade. Como eu também costumo falar nas Crônicas do Volume, quanto maior a oportunidade de fazer coisas que alguém tem, mais chance de fazê-las ela vai ter. Soa um pouco como redundância, mas é bem óbvio, e os números provam isso. Então, para mim, o volume, se não é o fator mais importante no fantasy football, é um dos mais, sem dúvida nenhuma. Muito bom, Gabi. Isso, inclusive, me leva a 2 pontos. Um sobre a sua influência no meu jogo e outra sobre por que a gente persegue a waiver wire no fim da rodada. Sobre a sua influência no meu jogo, até em ligas standard, eu tenho mudado a minha forma de buscar jogadores. Tanto que eu saí de draftar 6 running backs
para draftar às vezes 7 wide receivers e 3 running backs, mesmo na liga standard, por causa dessa situação chamada volume, né? Nem todo running back que você faz um stash lá nas suas últimas rodadas vão de fato valer alguma coisa, exceto se você tiver apostas de upside ou você tiver uma bola de cristal para saber quando o running back titular vai se lesionar ou vai se ausentar de alguma forma. E o outro ponto se deve a waiver wire, né? Um dos principais motivos pelos quais a gente vai buscar esses caras na terça-feira de manhã, depois do Monday Night Football, é porque de alguma forma, repentinamente, eles começaram a receber mais oportunidades. Alguns porque fizeram grandes pontuações, mas esses caras não são um bom alvo para você colocar no seu time de uma forma perene a partir da semana seguinte. Mas aqueles caras que assumiram titularidades, como o wide receiver 2 ou 3 de uma forma mais constante, ou um running back que passou a assumir a titularidade em função de uma lesão ou suspensão de um titular. E o volume é um desses indicativos para a gente saber por que esses caras devem ser perseguidos e adicionados no nosso time. Exatamente. Não tiro nem ponho nada no que tu falasse. Complementa para nós aí, presidente. Beleza. Eu acho que assim, 3 variáveis para mim muito importantes: oportunidade, volume e consistência. A gente não falou de consistência, a gente vai falar de consistência mais para frente, muito provavelmente, mas oportunidade significa o cara tá em campo e está elegível para ser lançada a bola para ele, ou correr com a bola, ou ter o volume. O volume significa quantas vezes ele é acionado. Essas variáveis são muito relacionadas ao jogo em si, né? A consistência é o quanto ele consegue ser eficiente semana a semana, porque o Fantasy é um jogo de semana a semana. Eu acho importante que as pessoas que estão chegando agora também podem avaliar, e se quiserem se debruçar, existem variáveis estatísticas que a gente considera importante para a gente avaliar cada uma dessas coisas. Uma coisa importante para a oportunidade é você ver quantos snaps o cara cabe. Quais são as outras variáveis para volume pode considerar a gente estudar e entrar na seção de volume? Eu concordo plenamente com a questão dos snaps, e principalmente naquela situação de quanto mais oportunidade alguém tiver de fazer alguma coisa, ela vai fazer, ela tem mais chance de fazer. Até porque se o cara não tá em campo, dificilmente ele vai poder fazer alguma coisa, né? A quantidade de snaps talvez tenha um pouquinho de variância a depender da posição. Alguns tight ends não estão 100% do tempo no campo, dentre alguns outros jogadores que são mais específicos para alguns tipos de pacote de jogadas, mas isso é basicamente falando em situações mais específicas, tá? Para mim é bastante claro que os targets, né, que são os alvos, que são os passes que vão na direção de um recebedor, são principalmente para formatos PPR, half PPR, são os melhores indicadores de possibilidade de produtividade, né? E depois a gente vai falar um pouco sobre a correlação que isso tem. E as carregadas também para running backs são fundamentais. A relação não é tão forte, mas ela é forte para que um cara produza. Então, para mim, vai bem no que tu falaste agora, oportunidade, né, os snaps, a quantidade de snaps, targets e carregadas. Isso, para mim, é a tríade do volume. E para os running backs em específico, hoje os touches, né, que são as carregadas somadas às recepções. Para mim, não foge desse trio aí de estatística. E para quem gosta de fazer um estudo mais complexo, eu acrescentaria também as jardas por carregada, no caso dos running backs, porque, por exemplo, o Aaron Jones, ele fez parte de um comitê ano passado que incluía, além do próprio Jones, o Jamal Williams e o Ty Montgomery. Havia uma predileção do Mike McCarthy, então técnico do Green Bay Packers, a utilizar o Ty Montgomery nessa rotação, sendo que haviam 2 running backs supostamente melhores, até porque o Ty Montgomery era originalmente um wide receiver, mas o McCarthy ele enxergava um potencial de running back pro Ty Montgomery. Então, entre esses caras, o Aaron Jones foi o que teve a melhor relação de jardas por carregada. Só que agora a gente está em 2019, o Ty Montgomery não faz mais parte do elenco e o Aaron Jones tem tudo para liderar o backfield desse time. Talvez não numa divisão tão grande quanto havia no ano passado, a ponto de fazê-lo ser um running back de 3 descidas, né? Como a gente já falou no episódio passado e a gente repete aqui, que é aquele running back capaz de produzir um first down, ou seja, renovar a campanha do time com 3 carregadas, geralmente naquela proporção de 3.34 jardas por carregada. E o Aaron Jones, ele tem essa capacidade porque no ano passado ele superou em muito essa marca, em torno de 5 jardas, se não me falha a memória, apesar de ter poucas carregadas. Então, quando você combina esses fatores, que são as jardas por carregada, com essa possibilidade, que aí não é um dado estatístico, mas um estudo em cima de gap de volume, que a gente vai abordar também, a gente imagina que o Aaron Jones é um desses caras que promete
promete ter grandes oportunidades e, por consequência, um grande volume de jogo para o Fantasy, no jogo efetivamente e no Fantasy. Então, Gabi, vamos falar daquela correlação que você trouxe sobre o volume, a oportunidade e o quanto a gente efetivamente pode esperar de resultado de produção a partir desses fatores primários, né? Que sem oportunidade o cara não consegue produzir. Fala aí, Gabi. Show de bola. Eu, no último texto que escrevi pro BRFF, e aí já fazendo um jabá pro próprio site, sigam, por favor, Brasil Fantasy Football, Twitter, Instagram, e fiquem atentos ao blog, porque é conteúdo de primeira linha. Não porque eu escrevo, mas porque a galera lá é super qualificada e eu tenho certeza que quem acompanhar vai melhorar muito o seu desempenho no Fantasy. A minha ideia, na verdade, nesse último texto, foi tentar fazer um paralelo entre dados que indiquem volume e produção no Fantasy Football. A ideia é não comprovar de forma definitiva, até porque não existe verdade absoluta, mas tentar comprovar que o volume é preditivo de produção no Fantasy Football, né? Então eu fiz comparações tanto da temporada passada quanto de um período entre 1992 e 2018, que dá aí 27 temporadas. Só para dar um exemplo pra galera aí, a correlação entre targets e pontos de recepção, que aí eu separei por conta da parte acadêmica e filosófica, vamos dizer assim, né, que os pontos de recepção, e esclarecendo, eu usei o formato half PPR, tá? Meio ponto por recepção, e eu só relacionei os targets, que são os passes na direção do jogador, com os pontos de recepção, que nesse caso são meio ponto vezes recepção, mais jarda vezes 0,1, que é o padrão do Fantasy, mais touchdown vezes 0,6. E a gente usou, nesse caso, o coeficiente de correlação de Pearson, que é um coeficiente matemático que indica qual a correlação entre uma potência e outra, basicamente. Vocês pensem num gráfico XY, aqueles gráficos que a gente costumava fazer na escola, no segundo grau, que fazia a função. Então, nesse texto eu fiz gráficos nesse sentido. E a correlação entre targets e pontos de recepção deu praticamente 0,97. Para vocês entenderem a medida, o coeficiente de correlação de Pearson tem um valor entre 1 e 0,1, e menos 1. Então, vocês percebem como é forte. Quanto mais próximo de 1, mais forte e linear é a relação entre as duas potências. E quanto mais perto de 0, menor é, e menos 1 é inversamente proporcional. Então, a correlação entre targets e os pontos de recepção é absolutamente forte para o ano passado especificamente. Tá? Na sequência, eu falei sobre tentativas de corrida, carregadas e pontos de corrida. Mais ou menos na mesma linha que os pontos de recepção. E, obviamente, são as carregadas vezes os pontos de corrida, que são jarda vezes 0,1, mais TD vezes 6. E a correlação foi praticamente igual. Foi de 0,965. 965, deu quase 0,97. E, novamente, uma correlação super forte. Por fim, eu falei sobre os touches, né? Sobre os toques carregada, mais recepção, e os pontos totais de running backs. E a correlação foi praticamente igual, 0,95, quase 0,96. Então, não que de uma forma definitiva, mas esses dados todos, essa correlação, traz um indicativo muito forte de que a gente tem que olhar para o volume de jogo do jogador para saber se a gente deve adicionar ele, se a gente deve escalar ele. Obviamente existem outros fatores, o acaso conta muito, mas nesse tipo de comparação a gente consegue trazer para o leitor que o volume é um indicador muito fidedigno de pontuação. Depois eu falei sobre o histórico, sobre uma relação mais histórica de 27 temporadas, os mesmos indicadores, tá? As mesmas comparações. Obviamente isso aí envolve mudanças nas regras, mudança nos sistemas de ataque, mudança nos perfis de jogadores, tem uma série de fatores envolvidos que puxa a correlação um pouco para baixo, tá? Mas ainda assim a correlação dos targets com os pontos de recepção foi muito alta, foi 0,93. Com relação às corridas, ela baixou um pouco de 0,9, os pontos de corrida com relação às quantidades de corridas ficou um pouquinho abaixo de 0,9, mas ainda se demonstra uma correlação bem forte. Só reduziu, não dá para dizer consideravelmente, mas reduziu em relação ao resto a quantidade de toques, novamente carregados mais recepções, pelos pontos gerais dos running backs, que aí a correlação ficou um pouco acima de 0,8, mas ainda assim, se você considerar a quantidade de amostras em todas essas comparações do processo histórico, eu consegui separar 1.000 jogadores para cada comparação. Então, é uma amostra muito significativa de que o volume, no contexto histórico e no imediato, nesse caso foi a temporada passada, é um indicador muito bom de produção no Fantasy. Muito bom, Gabi. E isso é muito simples de entender, no caso da correlação dos alvos, dos targets, com a produção de pontos de Fantasy, sobretudo no PPR, porque dificilmente os passes serão atrás da linha de scrimmage, por exemplo. Então o wide receiver vai receber um passe na própria linha de scrimmage ou mais para frente. Então, no pior dos casos, ele faz um ponto no PPR com avanço de 0, enquanto que no standard, por exemplo, uma carregada de um running back para 0 jardas não produz nada, porque no standard não existe um ponto por carregada. Dessa forma, no meio PPR e no full PPR, é muito importante essa questão dos alvos por isso, porque mesmo que o jogador não faça qualquer tipo de
de avanço ao longo de toda a partida, mas seja muito alvejado, receba muitos passes, ele pode produzir, por exemplo, 10 pontos sem avançar uma jarda sequer, ou produzir 6 pontos e mais 1 ou 0,1 de jardas com um passe para touchdown de uma jarda na linha de 1, por assim dizer. Mas é aquilo, quanto mais alvos ele tiver, por menos avanço que ele faça, melhor. Então pode ser um running back na linha de scrimmage que receba um passe numa rota wheel ou numa rota flat, coisa do tipo, mas qualquer alvo é importante, sobretudo naqueles formatos que privilegiam essa pontuação por recepção. Rui, Gabi, uma coisa importante assim, a gente tem a parte teórica da coisa e a gente sempre vai ter que aplicar na prática. Eu acho que o ouvinte vai querer direcionar isso na prática, saber como é que ele direciona isso na prática, né? Então você vai basicamente procurar aqueles jogadores que têm mais volume dentro do time, que são jogadores que têm target, mais produção com esses targets, e você pode ver isso semana a semana. Gabi está fazendo um comparativo e uma evolução do ano passado para cá, para nos mostrar que esse volume tem pertinência, e realmente tem, como a gente já falou antes, volume, oportunidade e a consistência fazem um jogador de fantasy ser especial, né? E procurar no seu time várias outras fontes vão ter origem de target, volume, e você vai poder procurar isso além do BRFF, claro. A gente vai tentar manter essa produção para vocês terem, mas essa informação vai sendo feita semana a semana. Então, na prática, vocês vão ver que aqueles jogadores mais acionados, aquele líder do backfield, aquele jogador que mesmo que não é o stud, o wide receiver principal do time, tem uma produção de volume e consegue produzir jardas e touchdowns com essa produção de volume, vão ser jogadores valiosos, e você vai poder analisar isso na semana. É mais ou menos o que você pode fazer do ponto de vista prático, beleza? Beleza, presidente. Por falar nisso daí, queria que Gabi falasse se o confronto tem alguma importância na análise de volume, sobre quem utilizar. Por exemplo, você vai enfrentar uma defesa que é melhor contra um wide receiver slot, mas não é tão boa contra um wide receiver X. O volume tende a variar nesses confrontos, e aí uma análise em cima disso pode ser feita para que a gente saiba fugir de um wide receiver que vai enfrentar um chute down corner, por exemplo, ou trocar o nosso running back por outro que tenha um confronto melhor, a partir disso, mais volume. Legal. Só fazendo um gancho com o que o presidente falou agora, a parte prática é bem importante, e eu acho que o fator que dá pra dizer que é o maior canto da sereia no fantasy é o que o pessoal nos Estados Unidos chama de procurar os pontos, correr atrás dos pontos. Por exemplo, assim, um exemplo bem fácil que eu posso dar, que ocorreu ano passado e 2017 também, apesar de ser um cara que teve uma quantidade razoável de targets, era o Tyrell Williams, que costumava fazer touchdowns longos em poucas recepções, ou o Albert Wilson na temporada passada, e o pessoal olha, puxa vida, o cara fez 30 pontos na rodada passada, eu tenho que pegar no waiver wire. E não necessariamente isso é uma prática saudável, porque ao passo de que o cara fez muitos pontos num jogo, é muito improvável que ele volte a repetir se o volume dele for baixo. E é isso que normalmente acontece. Obviamente que se a gente tem um indicador de volume crescente ou um volume considerável, aumenta muito essa chance do cara voltar a produzir, que é isso que a gente tenta falar. Eu acho que na parte prática é o caso que mais acontece. Já aconteceu comigo também quando eu comecei a jogar, era uma coisa recorrente, e no fim das contas eu aprendi que não dá pra gente seguir simplesmente a quantidade de pontos que o cara fez em um jogo. Eu acho que se torna uma coisa perigosa. Pode se repetir, mas aí fica-se muito dependente do acaso. Com relação aos confrontos... Desculpa, presidente, pode falar. Eu acho que esse é o verdadeiro gancho da consistência, que, como eu falei, é a outra variável que é importante. Não adianta o cara fazer 30 pontos num jogo e no outro jogo ele fazer 5, né? Não vai ser um jogador que vai ser importante. Você tem que buscar o jogador que consistentemente mantém esse volume. Então, consistência está aliado. Aí, obviamente, é uma das coisas mais difíceis de você prever, porque é uma das coisas que mais vai ser influenciada por todas as variáveis possíveis. Tanto que tem gente que não acredita muito que se considere consistência como um fator importante a se considerar. Falo de outros anos, mas tem gente que faz disso, fala de consistência. O próprio Bob Lang no Big Guys Fantasy fala muito bem sobre isso. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que procurar. Então, consistência é justamente aquela repetição desse volume e dessa possibilidade do cara fazer pontos.
Então, o gancho da consistência é importante para a gente levar o volume para outro âmbito. Se você tem uma variável que você consegue ser recorrente, como você estava citando aí agora, então a gente consegue tentar um pouquinho estabelecer que aquela chance vai ser maior, né? O que você falou do Matt Berry é essência, né? Você tem que estar procurando um jogador que vai lhe dar uma base semana a semana. Isso é volume e consistência. Perfeito. No fim das contas, as coisas acabam por se interligar como consequência, mas realmente a consistência é super importante. Até para quem não conhece o trabalho do Bob Lang, o pessoal o Rui e o Caio já são parceiros dele desde o ano passado, vale a pena conferir também. É um trabalho muito bacana que pouquíssima gente tem feito na indústria, vamos dizer assim. Com relação aos confrontos, às vezes é importante da gente analisar, na minha opinião, quando o cara não tem um papel tão consolidado em um ataque, tá? O pessoal do Fantasy Footballers, fazendo um outro gancho também, eles falam muito eles têm um mote, né, que é o Start Your Studs. Se tu tem um cara top de linha, bota jogar independente do confronto. Por óbvio, pode dar algum tipo de problema quando se pega, por exemplo, o Jalen Ramsey, que é um cornerback top de linha, é um shutdown corner, mas eu tenho menos receio com caras que têm bastante oportunidade e volume do que com caras que talvez não tenham um papel tão consolidado. Eu acho que isso é mais importante tanto no jogo corrido do que no jogo de passe hoje, porque os wide receivers têm mudado muito de posição, vários caras têm alinhado no slot, no outside, várias vezes, então nem sempre vai ter esse confronto frente a frente com o corner, com o shutdown corner ou com uma marcação mais forte. Mas vai variar muito com relação às circunstâncias, com relação ao sistema de defesa, isso é muito relativo, tá? Mas para fantasy football eu tenho menos receio de usar wide receivers que estejam com confrontos ruins que running backs. Eu acho que a questão dos running backs, a não ser que seja um cara que receba um volume muito grande de targets, tá? Que tenha muitos targets e muito volume no jogo de recepções, eu tenho um pouco mais de receio, principalmente com running backs de nível intermediário, numa segunda ou terceira prateleira. Se não há outra opção, inevitavelmente tu vai ter que jogar com ele, tá? Vai ter que usar um running back mediano, um cara que já não, enfim, que não seja tão consolidado. Mas na minha opinião, e no meu caso prático, eu tenho menos receio de usar wide receivers com confrontos ruins que running backs. Os tight ends, então, nem se fala, tá? Porque o tight end é uma posição tão volátil no fantasy que eu acho que nem vale a pena a gente levar tão isso a fundo. Mas eu, com relação aos running backs, eu tenho um pouco mais de receio e procuro analisar todas as circunstâncias antes de colocar ele, caso ele tenha um confronto ruim. Beleza, Gabi. Beleza. Vem cá, e uma coisa importante, eu acho, pra gente direcionar essa avaliação, você fez por Health PR, o que é que você achou? Você conseguiu ver alguma coisa com relação à diferença para a pontuação fantasy com relação a um PPR, full PPR, né, e Health PR? Na verdade, a variação vai ser muito pequena, porque ao passo de que a pontuação por recepção aumenta, todos vão ter um aumento, todos que receberam o passe vão ter um aumento. A correlação talvez aumente um pouquinho pela recepção ser mais valiosa, mas ainda assim a correlação vai ser muito forte, porque ao passo de que um vai receber um valor maior pela recepção, todos os outros vão receber. Nos pontos de recepção, vamos dizer assim. Para os running backs, com relação aos touches, vai aumentar também a correlação dos pontos, porque isso adiciona no seu total, né? Então, o full PPR torna ainda mais forte a correlação entre todas essas potências, esses valores que a gente mencionou antes. Muito bom. Aproveitando que a gente falou do Tyrell Williams, eu gostaria de trazer agora um assunto que a gente começou a discutir na semana passada e que a gente obteve alguns dados aí, que é o gap de volume que as movimentações geram nos times. Isso eu achei bem interessante, o presidente que trouxe essa informação, e a gente começou a discutir a partir dessa provocação, e a gente chegou a conclusões interessantes quando a gente percebe os valores, o número de targets e porcentagem target share, que é como a gente chama essa porcentagem de alvos que cada jogador toma em determinado time. A gente vê o quanto é interessante essas movimentações e o quanto novos jogadores, sejam jogadores que estão chegando no time ou jogadores que não eram tão lembrados, e passam a ter maior relevância justamente porque tendem a aproveitar essa oportunidade. Presidente, eu gostaria que você começasse sobre isso aí. Isso é uma coisa muito importante, Rui. Uma variação de um ano para o outro, essas movimentações dos times de um ano para
para o outro, geram uma alteração de volume que a gente vai ter que considerar sempre que a gente for escolher um jogador que foi para um time, para o outro, ou mesmo jogadores que ficaram num time que saiu um jogador que tinha mais oportunidade. Geralmente os targets são divididos em porcentagens, esse volume de cada um, da divisão de cada um dentro do time é muito importante para você considerar aquele jogador que pode ter alguma relevância mesmo que não seja o principal. Vamos dizer, hoje, uma discussão bem atual é que Chris Goodwin vai ter uma divisão de target bem próxima com o Mike Evans. Chris Goodwin, consequentemente, subiu muito aí nos rankings e a propensão é que isso realmente ocorra porque a qualidade dos dois é fenomenal e a gente pode esperar isso. A gente vê isso bastante no Vikings, né? A gente tem o Adam Thielen e o Stephon Diggs como dois jogadores que têm grande oportunidade no mesmo time por essa divisão de target, pela qualidade de jogadores, e são jogadores que a gente tem que considerar. Às vezes você tem time que você só pode considerar um dos recebedores e os outros você não pode considerar. Então estudar isso é importante porque é onde a gente pode inferir nesse momento, né, que a gente já está saindo de draft, de início de temporada, para a escolha dos jogadores que você vai draftar ou dos jogadores que você vai escalar. Beleza, presidente. Então, como eu trouxe esse assunto para a gente discutir sobre o Tyrell Williams, Gabi, não sei se você está com a tabela que a gente produziu aqui, o resultado dos gaps. Oakland é o primeiro lugar, bem acima dos outros, com cerca de 3/4 dos alvos à disposição. Você acredita que esse gap tende a ser aproveitado pelo Tyrell Williams, que agora ele faça uma temporada com um pouco mais de consistência em termos de oportunidade, de volume, do que em relação aos anos anteriores da carreira dele? Bom, é difícil da gente prever com exatidão o que pode acontecer numa distribuição de targets, enfim. Até porque o Tyrell Williams é um cara que tá chegando agora em Oakland, ele jogava em Los Angeles. Realmente tem muita oportunidade, são quase 400 targets que foram embora, ou estão lesionados, ou não fazem mais parte. Em Oakland, eu acredito que vai ter uma divisão bem clara nos targets, que vai ser, obviamente, o Antonio Brown, que chegou dos Steelers e deve receber uma boa fatia dessa pizza, né? Dessa torta, vamos dizer assim. Eu gosto muito do Darren Waller, que é o tight end, vai ser o titular a princípio, que é um cara muito atlético, muito veloz e muito forte, que é o novo padrão do tight end da NFL. O Tyrell Williams, pra mim, vem em terceiro, que eu acho que ele deve receber uma quantidade legal de targets, em torno de, eu projetaria de 75 a 90 esse ano. Ainda tem outros jogadores, o próprio Josh Jacobs, que é um running back rookie, que chegou de Alabama, é um cara que recebe muitos passes, é muito bom no jogo de recepções. O Hunter Renfrow, que é o slot receiver, que chegou de Clemson agora também, é bem competente. Muitas pessoas comparam ele ao Wes Welker, mas eu acredito que o Tyrell Williams vai ter um impacto interessante como um wide receiver 3 ou uma boa opção de flex semana a semana, principalmente pela qualidade que ele tem de fazer longas recepções e separar bem do defensive back. Eu acredito que ele deva ter um volume de uns 75 a 90 targets, talvez chegue a 100. Acho que não é um cenário irreal para ele, né? Eu acho que ele pode ter um belo volume de jogo. Para vocês terem uma informação sobre o ano passado, nos Chargers ele teve 65 targets em todos os jogos da temporada, tá? Mas ele tinha que dividir com o Keenan Allen, com o Mike Williams e com o Melvin Gordon. O Keenan Allen teve mais que o dobro disso, ele mais que dobrou a quantidade de targets do Gordon e do Williams, né? E o Tyrell Williams, o Mike Williams, e o Tyrell Williams era a quarta opção. Mas eu acho que ele tem talento e vai ser o segundo wide receiver do time. Eu acho que tem bastante possibilidade, sim, de receber um volume bom de jogo e produzir no fantasy. Beleza, Gabi. Você faria algum destaque em relação àquela tabela sobre os gaps de volume que a gente tem, nesse caso, em relação aos alvos? Então, a gente tem aqui uns indicadores bem fortes. Eu gostaria de fazer um destaque para dois times, na verdade, que chamam muito a atenção, na verdade, que é Tampa Bay e Pittsburgh. Não são o segundo e terceiro times com maior gap, mas eu acho que tem uma implicação que pode vir a ser interessante pro fantasy, tá? Em Tampa, hoje, a gente teve a saída na pré-temporada do Adam Humphries, que é um receiver de slot, que foi pra Tennessee, e a gente teve a saída do Deshaun Jackson, que foi contratado pelos Eagles agora. Só nesses dois aqui, o Adam Humphries teve 105 targets ano passado, foi o segundo mais acionado, e o Deshaun Jackson teve 74 targets. Eles sozinhos levaram praticamente 180 targets tanto do Ryan Fitzpatrick quanto do Jameis Winston, né? E hoje a gente tem um corpo de recebedores bem restrito, vamos dizer assim, que é o Mike Evans, que é o alvo número 1, o Chris Godwin, que tá subindo, tá indo pra sua terceira temporada, se não me engano agora, e o O.J. Howard, que é o tight end, que é um dos tight ends mais bem cotados pra essa temporada, que é um cara que tá na terceira temporada, mas sofreu com muitas lesões, e tem bastante eficácia, né?
Os indicadores dele por jogo e por recepção são muito bacanas, são muito bons. E Tampa tem espaço para esses caras aumentarem a produção. O backfield tem poucos jogadores que têm a qualidade de receber passes por excelência, né? Na verdade, o Peyton Barber é um recebedor ok, é um cara que sabe receber, mas não é um cara que aproveita muito com isso. E o Ronald Jones é um recebedor fraco já historicamente, desde o college. Existe hoje um cara que tá subindo no depth chart, que é o Dare Ogunbowale, que é um recebedor que era de running back, era de Nebraska, e se fala muito bem nesse papel do running back de terceira descida, que o Bruce Arians, que é um novo treinador, gosta muito desse tipo de jogador, que protege bem o pass rush e recebe pass. Então esse é um cara que é um sleeper para esse ano, é um bom nome a se observar no decorrer do ano, eu acho que pode ser interessante. E com relação a Pittsburgh, 247 targets foram deixados lá, a maioria deles foi do Antonio Brown, com certeza que recebeu aí 168 targets no ano passado, que é uma coisa absurda. Ele quase que empatou com o Juju Smith-Schuster, que recebeu 166. E aí outros jogadores que saíram, enfim. Mas assim, o grande gap foi causado pela saída do Antonio Brown, do Jesse James, que numa escala menor. E eu acho que tem um corpo de recebedores bem interessante aí. O próprio Juju vai ser o recebedor número 1. É possível que ele iguale ou supere essa quantidade de targets do ano passado. Não acho que chega a 200, porque é um valor muito grande, mas repetir não tá fora das possibilidades. Gosto bastante das possibilidades do Vance McDonald, que é um tight end atlético também, embora sofra muito com lesões. Cara que pode produzir, tem uma boa chance de produzir nesse ataque que é muito forte por cima, né, no jogo aéreo. E os próprios running backs, para mim, o James Conner e o Jalen Samuels, são jogadores que sabem receber passe. Eu acho que o Jalen Samuels mais ainda, porque ele era um tight end no college. É um cara que, por excelência, joga muito bem com as mãos. E num segundo plano, o James Washington e o Dante Moncrief, que vão brigar pela posição de wide receiver 2. Ainda tem o Deontay Johnson, que é um cara que corre por fora, que é um wide receiver rookie. Mas eu acho que o ataque de Pittsburgh é muito interessante por ter se eu não me engano, foi o ataque do ano passado, e nos últimos anos é o ataque que tem a proporção de passe para corrida mais alta da NFL. Então, acho que vale muito a pena olhar com carinho esses dois ataques aí, que tem essas diferenças, né? E esses gaps grandes de target. Vou passear um pouquinho aqui nessa lista que a gente tem, eu acho que nesse ranking, na verdade, de gap, né? E a gente tá em primeiro com Oakland, o segundo com Baltimore, e terceiro com Detroit, quarto Jaguars, quinto Buffalo Bills, sexto Miami, sétimo Seahawks, oitavo Dallas Cowboys, nono New England Patriots e em décimo Tampa Bay Buccaneers, quase empatado com Pittsburgh. A gente citou Pittsburgh ali. Você acha que nesses times que eu citei tem alguns outros jogadores que seriam interessantes avaliar esse gap de volume? Em Baltimore eu tenho um pouco de receio, tá? Principalmente pela sistemática de ataque. Não dá pra dizer que vai ser um time que não vai passar a bola, mas o Lamar Jackson é um quarterback scrambler por excelência. O Harbaugh já entendeu que essa vai ser a melhor forma de usar o time. E apesar de existir um gap grande, eu não sei como que isso vai se definir. Que tem receivers rookies, o próprio Mark Andrews, que é o tight end que era rookie no ano passado, pode receber uma fatia legal desses targets, mas eu não sei agora como que isso vai se definir, como essa distribuição vai se definir. Eu acho que é interessante a gente tomar anotações sobre o que vai acontecer nessas primeiras 3 semanas pra gente conseguir ter um indicativo. Em Detroit, eu acredito que o Marvin Jones é o maior beneficiário da situação, com a saída do Golden Tate, que era um cara que recebia muitos passes, e o próprio Kenny Golladay. A minha dúvida é com relação ao sistema de ataque do coordenador ofensivo lá de Detroit. Eu não sei se ele vai alimentar tanto o Kenny Golladay ou se ele vai distribuir mais a bola pro Kerryon Johnson, que é um running back que recebe passes também. Eu, sinceramente, tenho ainda um pouco de receio também, mas o Detroit Lions é um time que tem um corpo de recebedores global mais definidos, tá? Em Jacksonville, difícil também dizer, porque quarterback novo, Leonard Fournette é um running back, ele sabe receber passes, mas ele não é um cara que tenha isso por excelência. Eu acho que dá pra postar também o Marcus Lee, que é um dos ídolos do Rui. Tá fora ainda. Então, é difícil de predizer. Eu aposto bastante no Dede Westbrook esse ano. Talvez o Keelan Cole tenha uma temporada boa, novamente, apesar do ano passado ter sido horrível pra ele. Então, eu tenho um pouco ainda de dúvidas com relação à montagem desses ataques e como vão se distribuir esses targets. Na minha opinião, esses exemplos, os dois exemplos que eu dei são muito claros, fora o Oakland também, que eu acho que são mais fáceis de prever. Beleza. Eu gostaria de fazer uma pergunta para os dois, começando pelo presidente, ainda em cima dessa questão de gap de volume. Então, presidente,
Eu gostaria de saber de você se essa coisa de gaps de volume se abrir em determinados times tendem a favorecer um jogador específico ou se tendem a deixar o jogo aéreo desse time mais espalhado, de forma que a gente veja situações como o Atlanta Falcons no ano de MVP do Matt Ryan passando para 13 jogadores numa mesma partida. Você acha que isso tem geralmente um direcionamento para um ou dois jogadores ou isso se espalha mais? Pois não, isso normalmente vai depender do que você citou exatamente, plano de jogo time, né? Tem time que tem plano de jogo de variar entre corrida e recepção muito mais do que outro, tem time que você vai ter uma influência maior de um lado do que de outro, então de um lado do que de outro, para ser mais claro, com recepções, e você não vai mesclar tanto isso com as corridas, além do plano de jogo que o time já traça antes da jogada e por tendência tem a fazer, como no caso que Gabi citou, Baltimore vai correr com a bola demais. Então, tem um gap enorme, mas assim, são 321 targets de gap para Baltimore. Mas eu não acredito que a gente vai ter uma distribuição de vários recebedores que tem alguma influência no fantasy, né? O que o Rui está querendo citar é que jogador vai realmente ter valor. Porque não adianta o jogador na vida real ele ser acionado, tá dentro do campo, e ele não receber a bola e não produzir com a bola que ele recebeu, né? Então a gente vai ter influência grande do gap para a gente descobrir qual é o jogador que vai ter aquele plano de jogo mais voltado para ele ou não. É o caso de Pittsburgh com o Juju, provavelmente ele vai receber muita bola, ele vai ser bastante acionado, mas a gente tem como a qualidade do ataque é grande, você pode pensar no jogador James Washington. Não acredito muito no Don't Moncrief não, mas aí já é uma opinião minha no momento, né? A gente não sabe como é que vai funcionar. Eu falo isso porque uma coisa que eu analiso bastante, eu sou Pittsburgh, então já declarado aqui, então eu avalio isso de forma mais profunda. Todos os jogadores, e eu falo isso muito pro Rui, todos os jogadores que correram com a bola nesse time nos últimos anos deram algum retorno no fã, né? Então mesmo o Le'Veon Bell saindo, a gente não vai discutir, eu não estou discutindo a qualidade de Le'Veon Bell aqui, mas James Conner tem capacidade de produzir, Jalen Simmons tem alguma capacidade de produzir, isso tudo depende do quanto ele está dividindo um com o outro a bola, né? A gente vê essas variações quando um time perde um jogador, um time deixa de um jogador, ele vai para outro lugar. Foi o caso no retrasado, quando Adrian Peterson estava dividindo Mark Ingram, Kamara e Adrian Peterson, e Adrian Peterson saiu e eles confiaram no Kamara e a gente viu que foi o Kamara, né? Então essa movimentação a gente só consegue ter uma definição melhor depois que inicia a jogada. Eu sempre falo que os 4 primeiros jogos servem, na minha opinião, para definir melhor como vai ser o desenho da temporada com relação ao fantasy. Fantasy, ao contrário do que muita gente pensa, não é a repetição ipsilítere da realidade. Na verdade, ipsilítere da realidade é o time, é mais relacionado a um time por inteiro do que um jogador em si. O Fantasy é mais relacionado a um jogador em si dentro de um time, que às vezes pode perder um jogo e correr, e um jogador ter mais pontos. A gente sabe que o plano de jogo, durante o jogo, vai influenciar nisso, é uma coisa para outras questões, mas gap sempre vai ser importante para a gente analisar nesse momento de início de quem escolher. Esse início da temporada, entre draft, primeiro, segundo, terceiro, quarto jogos, colocando a Precision aí para fazer uma análise de jogadores, muito a Precision, para ver quem são os jogadores que estão se destacando. Gabi citou muito bem aí, Daryl Ogunbowale se destacou na Precision num time onde Ronald Jones não se afirmou e Peyton Barber não tem essa qualidade toda para ser aquele cara que vai lhe trazer retorno fantasy. Se o Ronald Jones não se posicionar esse ano, Peyton Barber provavelmente vai ser aquele mesmo cara que produziu, não produziu. Agora tem uma esperança aí que é o Daryl Ogunbowale. Então a gente tem que sempre estar olhando essa movimentação como uma oportunidade de explorar o plantel de jogadores daquele determinado time de acordo com o que o time pode te dar. Eu vou dar um exemplo interessante, porque eu falei aqui a ordem e eu coloquei assim: Buffalo Bills, Miami, Seattle são times que estão lá em cima nos gaps com 42%, 41%, 40%, só que eles têm uma quantidade de tarde menor do que os outros times. Então, mesmo que você vá considerar que esse time tem um gap maior com relação à divisão dentro do time, é um time que normalmente ou ele não lança muito a bola, como foi o caso do Buffalo, né? E associa
seria a falta de qualidade do ataque, como era o caso do Buffalo no passado. Quando eles pegaram o Josh Allen, eles pararam de lançar mais a bola. Ou você vai ter o problema de Miami, que aí é falta de qualidade mesmo do ataque. Você não vai poder confiar aí realmente. Eles mesmo com 41% não lançam tanta bola, eles vão lhe dar essa oportunidade toda para esses recebedores. Tanto que se você for olhar lá embaixo, os jogadores geralmente estão lá embaixo do ranking. Ou você vai ter Seattle, correu demais com a bola, faz correu no passado, né? Utilizou muito o seu backfield, tende a fazer o mesmo. Esse ano acredito que preservando bastante o Russell Wilson. Por sinal, para mim, se a gente for inferir em Miami, é pensar no Chris Carson como um grande nome para esse ano, para top 10, talvez top corredores desse ano, fazendo aqui minha bold prediction, tá? Mas eu acho que ele vai estar lá em cima esse ano, tanto que eu tô mirando nele demais nos meus drafts, né? Eu só falta um draft, mas inclusive é com o Rui, eu não devia nem ter dito isso agora, para não ter me entregado aqui, mas tô mirando muito nele justamente por conta dessa movimentação. Não é só, resumindo, não é só analisar o gap, mas em si a movimentação do time com relação a essa abertura aí. Excelente, presidente, excelente. O Chris Carson não é porque você falou não, mas eu confio muito nele também. Então, pode ir na fé que eu endosso a sua escolha. Eu quero trazer o Gabi de novo agora para falar da parte de baixo da tabela, porque tem algumas coisas curiosas que a gente pode discutir lá embaixo. A gente pode, por exemplo, discutir se estabilidade é sinônimo de confiabilidade. A gente tem, por exemplo, Los Angeles Rams, na nossa conta de padeiro aqui na tabela, a gente tem um gap de 10 alvos e menos de 2% dos alvos que deixaram o time nessas movimentações. O que significa dizer que Brandon Cooks, Robert Woods, o próprio Todd Gurley, que é running back, o Cooper Kupp, que infelizmente se lesionou e perdeu parte da temporada, possuem estabilidade, obviamente. E eu pergunto ao Gabi, todos esses caras exibem alguma confiabilidade ou a gente deve mirar apenas em um ou em outro caras dentro desse plantel do Los Angeles Rams, por exemplo? Eu penso que cada caso é um caso, né? Mas esse ataque do Los Angeles Rams consegue, em nível de fantasy football, sustentar 3 recebedores, como foi o caso do ano passado até a lesão do Kupp, né? O sistema é muito bom no jogo aéreo, ele é um sistema que é muito aberto, tem muitas jogadas, então eu creio que é possível sim confiar, eu não digo a nível de wide receiver 1 para fantasy, mas pelo menos caras que podem produzir como wide receiver 2 com bastante tranquilidade, e eu falo principalmente do Cooper Kupp e do Robert Woods, que são caras menos voláteis, mas o próprio Brandon Cooks também, que é o cara que mais tem upside para pontos nesses caras, por ser um jogador muito veloz, muito explosivo, mas eu penso que esse ataque dos Rams é muito prolífico, como é um termo que o pessoal dos Estados Unidos gosta muito de usar. É um time que com certeza proporciona muitas possibilidades no fantasy, por ser um ataque que anda muito no campo, um ataque muito veloz, um ataque tem muitas jogadas durante todos os jogos. O Sean McVay é um cara inovador. Então, para praticamente todas as posições do fantasy, inclusive para running backs, que hoje tem o Todd Gurley com uma inflamação no joelho, que talvez tenha um pouco de volume a menos nessa temporada, mas ainda assim vai ser produtivo. O próprio Malcolm Brown e o Darrell Henderson, que é um running back que tem, por excelência, essa função de running back de terceira rodada. Eu acredito que todos esses caras, fora o tight end, que eu não acredito muito no Gerald Everett, nem no Tyler Higbee, tá? Mas eu acredito que todos esses caras são quase certeza de uma boa produção no fantasy. Eu não digo que sejam jogadores que vão ganhar um título, talvez o Gurley, se estiver saudável, tá? Que não vão ganhar um título pro GM de fantasy, mas são caras que vão produzir praticamente com toda certeza pela força do ataque, pela qualidade do ataque. O mesmo dá pra dizer de New Orleans, dá pra dizer de New England, principalmente em relação aos running backs, Green Bay com relação pelo menos ao Davante Adams e mais algum receiver que a gente vai saber mais adiante. Então, esses bons ataques, esses ataques muito produtivos, são quase certeza de produção no fantasy. Muito bom, Gabi. Um dos conselhos que a gente dá no fantasy é que a gente deve preferir valor a nome, mas um cara que consegue gravar os nomes dos 2 talentos do Los Angeles Rams no ataque que é prolífico com running backs e wide receivers, esse cara sabe muito. Pra você lembrar do Everett, do Higbee, porque é um cara que estuda a liga como um todo mesmo. Não é brincadeira lembrar certos nomes da liga, eu tenho facilidade pra gravar nomes em futebol americano. Só isso, não sou tão bom assim. É realmente impressionante. Então, Rui, considerando a questão de volume, eu acho que a gente não tem muita variação no fim da tabela, né? Você vê o Rams, não variou nada. Você já citou aí que os jogadores, a gente tem o retorno do Cooper Kupp, a gente viu o quanto esse time foi produtivo, principalmente
gente, falando de fãs, os 3 recebedores podiam ser considerados, e isso aí é uma raridade dentro do Fantasy, você considerar 3 jogadores no mesmo time como jogadores que podem trazer Fantasy, e ele tá lá, né, o menos variou gaps, e eu acho que os times que estão lá embaixo e que tiveram pouca variação, é porque principalmente mantiveram a qualidade do seu time. O caso do Saints, o caso do Vikings, né, mesmo com o Kirk Cousins decepcionando, a gente teve o Adam Thielen e o Stephon Diggs como jogadores que a gente pôde confiar bastante, mesmo dentro do mesmo time. Se Kirk Cousins resolver melhorar seu jogo, é capaz disso ser ainda melhor, né? A gente pode esperar isso. E basicamente esses times aí a gente não vai ter uma inferência tão grande com relação ao volume, a não ser considerar que o volume dele se mantém e a gente pode ir atrás desses jogadores com confiabilidade melhor. Não é o caso de Arizona, que está lá, não variou tanto a quantidade de função dos targets, mas é um time que ainda está com QB novo, né? Então tem que se afirmar ainda, você já fica com o pé atrás. Na verdade, é o que a gente já falou aí há pouco atrás. Confiar nos ataques que já são bons é muito mais fácil quando a gente está no Fantasy. Ver volume de jogador que a gente sabe que vai ter um direcionamento maior de bolas esse ano, como Chris Godwin, como a gente já citou mais de uma vez aqui, também é importante no Fantasy. Então, volume como um todo, o gap de volume é onde a gente pode inferir essa questão de analisar o volume como uma variável importante no jogo. E os times que a gente tem uma oportunidade melhor, a gente vai poder explorar mais nesse momento inicial da temporada. E com isso eu quero encerrar esse episódio agradecendo em primeiro lugar a presença aqui do Gabriel Cabistani, nosso Gabi querido, seu lindo e maravilhoso, por toda essa participação, essa explanação maravilhosa, essa discussão sobre volume de jogo, que é uma das coisas essenciais no Fantasy. Gabi, muito obrigado por participar. Você vai estar aqui mais vezes, com certeza. E eu quero que você mande um abraço para a galera e faça suas considerações finais. Rui, de novo. Rui e Caio, muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme falar com vocês e falar sobre Fantasy Football. Se dependesse da gente aqui, a gente ficaria o dia inteiro. Mas infelizmente a gente tem que trabalhar, a gente tem boletos para pagar. E por hora não dá. Quem sabe mais na frente a gente consiga. Foi um prazer muito grande falar com vocês aqui. Eu queria mandar um abraço pra galera, todos os ouvintes e toda a galera que acompanha o Brasil Fantasy Football. De novo, como eu falei no começo do programa, sigam no Twitter, no Instagram, o próprio site, porque vale muito a pena, é um conteúdo de altíssima qualidade. Eu arrisco dizer que quase ninguém no Brasil faz esse tipo de conteúdo em português, 100% em português, então vale muito a pena. E eu espero, como o Rui falou, e desde já adianto que eu tô sempre à disposição, vou estar presente mais vezes aqui e não vejo a hora de gravar de novo. Um abraço pra todo mundo aí, uma boa semana e boa sorte nessa temporada do Fantasy, né, gente? Quinta-feira começa agora, setembro chegou e vamos lá. Maravilha. Gente, sigam o podcast Phil Bill, repetindo, o nome do podcast é Phil Bill, sigam, entre outras coisas, no mundo dos esportes americanos vai ter discussão sobre Fantasy também e a gente recomenda fortemente. Eles estão produzindo constantemente a gurizada e vale a pena seguir. Sigam o podcast do Phil Bill. Só fazer um jabazinho aqui, Rui. Desculpa, eu esqueci agora de falar do Phil Bill. Pra quem quiser seguir o podcast que a gente faz aqui em Porto Alegre, de uma galera que se juntou por causa do Fantasy Football, é uma paixão em comum de todos nós. É o Phil Bill Podcast, que eu sou o âncora, né? Como a gente pode dizer. Nas nossas redes, tanto no Instagram quanto no Twitter, é Phil, de Phil Jackson, P-H-I-L, Bill, de Bill Belichick, B-I-L-L, _pod. No Instagram e no Twitter, tanto no SoundCloud, Spotify e no Apple Podcasts, é Phil Bill Podcast. Confira o nosso conteúdo aí e, por favor, não deixem de seguir o pessoal do BRFF, que, de novo, repito, e eu quero que ninguém esqueça, vale muito a pena o conteúdo deles. Mesmo, de graça, em português e de muita qualidade. Muito obrigado de novo, Gabi, um abraço pra você. Phil Bill _pod, galera. Marquem @ aí, sigam e curtam que vai ser muito legal. Eles produzem um conteúdo sensacional. Presidente Caio, venha de lá com seu abraço e suas considerações. Valeu, velho. Valeu, pessoal. Gabi, um prazer inenarrável ter você aqui. Você sabe a quanta estima nós temos por você, desde o início que nos conhecemos, né? A gente, pra quem não sabe, a gente pescou o Gabi aí, a gente leu um artigo dele produzido para um site lá de fora, lá da Cross the Pond. Inglaterra. Isso, me lembra aí, agora fugiu o nome, desculpe, Gabi. Não, mas a gente falou, Rui, esse cara tem um potencial fantástico. A gente só ficou sabendo mais do potencial, a gente só ficou mais fã do potencial. Agora, como hoster do podcast, tá fantástico, vocês precisam ouvir realmente.
ouçam o podcast deles, tá muito bom. Eles têm um entrosamento excelente, são pessoas que já se conhecem de muito tempo, então fica uma coisa bem gostosa, é um bate-papo gostoso. Gabi trouxe agora a entrevista internacional, que a gente sabe muito, foi o Derek Brown aí no último, e o podcast tá fantástico. Então, depois me passa a conta bancária para eu passar essa grana aí do elogio pro Pô, cara, não tem como não fazer essa propaganda. Obrigado, valeu mesmo. Valeu. Então, pessoal, um grande abraço. Eu quero pedir a você para seguir a gente nas redes sociais, @BRFFootball, tanto no Twitter quanto no Instagram. A gente tem uma Linktree, que tem todos os podcasts e os agregadores de podcasts, além de todos os sites, o nosso site, na verdade, e todas as nossas redes sociais. Sigam aí e acompanhem o nosso conteúdo, que a gente está prometendo trazer muita coisa boa aí para a sua temporada de Fantasy, e lhe ajudar a jogar, entender o Fantasy, curtir isso que a gente curte tanto também. Um grande abraço. E não se esqueça, meu povo, que o Brasil Fantasy Bowl tá rolando, vocês podem participar e concorrer aos prêmios do bolão, e as ligas do BRFF Bowl estão rolando também entre os representantes dos perfis que falam sobre a NFL aqui no Brasil e vocês que são os fãs. Galera, muito obrigado, espero que vocês tenham curtido, sigam-nos nas redes sociais. Um abraço a todos e até o próximo episódio. Valeu!